Começando agora mais um Se Liga Rio de Janeiro, o seu resumo de notícias do estado do Rio de Janeiro para começar o dia por dentro de tudo. Olá. Hoje é sábado, 21 de junho de 2025 e a gente vai dar uma olhada no que rolou ontem, sexta-feira, aqui no Rio. Foi um dia cheio de coisas, né? Sim, bastante movimentado. Tivemos, olha, desde questões sérias de segurança pública, com tiroteio, investigações importantes. Pois é, aquele caso na Pavuna teve desdobramentos, né? E teve busca por turista, infelizmente morte em quartel, até operação contra balões na Baixada, muita coisa. Muita coisa mesmo. E milícia usando Pix para extorquir, prisões em várias regiões. A segurança realmente dominou bastante o noticiário. E não só isso, né? O inverno chegou oficialmente, com previsão de frio e chuva. E teve também investigação de esgoto na Barra, coleta seletiva. E o turismo, né? Interior bombando com o frio e o feriadão. Mas um problemão em Cabo Frio por causa de uma taxa. Rodoviária cheia também. Ah, e ontem foi ponto facultativo no estado, né? Esticou o feriado para muita gente, mas os serviços essenciais funcionaram. Vamos mergulhar nesses assuntos, então. Vamos lá. Começando pela segurança, que foi bem intenso. Sim, lá em Campo Grande, na Zona Oeste, teve tiroteio feio entre traficantes e milicianos. Mostra que essa briga por território continua, né? A Polícia Militar teve que reforçar o patrulhamento. Exato. É uma dinâmica que, infelizmente, a gente vê se repetir. E na Pavuna, o caso da jovem Marcele. A justiça manteve a prisão do Zautil, que confessou, né? Isso. Mas o interessante ou preocupante foi que a justiça apontou uma irregularidade no registro da prisão. Falaram em cumprimento fictício. O que seria isso exatamente? O registro formal da prisão no sistema tivesse sido feito, talvez, antes da hora ou de um jeito que não bateu com os procedimentos corretos. Não que a prisão seja inválida, mas o procedimento do registro levantou suspeita. Foi para a Corregedoria da Polícia Civil apurar. Mostra como esses detalhes são importantes, né? Totalmente. Precisa ter muito rigor. E ainda na segurança, mas falando de Baixada, teve aquela denúncia do prefeito de Belford do Roxo. Assim, a história do Pix. Pois é. Milicianos usando o Pix para extorquir comerciantes. Que coisa, né? Usar uma ferramenta tão do dia a dia para isso. Impressionante a adaptação, né? É um desafio gigantesco para a polícia rastrear isso. Mostra como o crime organizado tá ligado nas tecnologias. Sem dúvida. E ainda na Baixada, teve a operação enceropédica que fechou uma fábrica clandestina de balões e fogos. Perigo enorme nessa época, né? Com tempo seco. Nem nifário. Balão é crime ambiental e causa incêndios horríveis. Prenderam uma pessoa em flagrante lá, Jarcilei Pereira. E tiveram outras ações, né? Prisões em São João de Meriti, operações na região dos Lagos com apreensão de drogas, fogos sem licença em São Pedro da Aldeia. Sim, e no Norte Fluminense também. Arma e drogas apreendidas em São Francisco de Itabapoana. No Sul Fluminense, prisão em Barra Mansa, confronto, enfim, muita atividade policial. E, infelizmente, a violência ligada ao tráfico continua fazendo vítimas. 4 mortos em Silva Jardim, né? Parece que por disputa entre grupos. Um cenário complexo e que não dá trégua. Bom, vamos respirar um pouco e mudar de assunto. Ontem, como a gente falou, começou oficialmente o inverno. Exatamente às 23 horas e 42 minutos. E a previsão é de mais frio e, atenção, chuva acima do normal para o sudeste, incluindo o Rio. Isso sempre liga um alerta, né? Principalmente por causa dos riscos de deslizamento. Com certeza. Exige a atenção da Defesa Civil. E falando em água, mas de outro jeito. Tem uma investigação começando. A Agenersa, que regula os serviços públicos, Sei. vai investigar Iguá Saneamento. A suspeita é de despejo irregular de esgoto ali na Barra da Tijuca. E parece que isso pode ter acontecido por bastante tempo, né? Pelo menos 3 anos. É o que estão apurando. Se for confirmado, é bem grave, né? Impacto ambiental e na confiança do serviço. Com certeza. Fiscalização é fundamental nesses contratos de concessão. Mas também tem coisa boa acontecendo. Sim, a Conlurb continua com as ações de coleta seletiva nas feiras. Hoje mesmo, sábado, tem em Copacabana. E terça vai ter na freguesia. É um trabalho importante. Muito importante. E em Cabo Frio, apesar daquele problema do turismo que a gente vai falar, a prefeitura marcou uma segunda audiência pública para julho, para discutir os planos de saneamento e de resíduos sólidos com a população. Ah, legal.
Ouvir a população é sempre bom para essas coisas, né? Para a política funcionar melhor. Fundamental. E falando em Cabo Frio e turismo, vamos para esse bloco então? O feriadão e o início do inverno mexeram bastante com o setor. Mexeram mesmo. E para o interior, parece que foi ótimo. Serra Verde, Imperial, com Miguel Pereira, Petrópolis, Teresópolis, tudo lotado. Ocupação lá em cima. Sim, os números foram muito bons. Miguel Pereira com quase 94%, Itatiaia Penedo com mais de 92%, Petrópolis perto de 88%, Vale do Café e Costa Verde também com boa ocupação. O governo do estado investiu na divulgação desses destinos, né? Parece que deu resultado. Bom para a economia dessas regiões. Deu sim. Mostra a força do turismo de inverno e de serra no Rio. Mas aí, Aí vem Cabo Frio. O contraste total, né? exatamente, lá a prefeitura deu um aumento gigantesco de quase 700% na taxa para a entrada de ônibus de excursão. Nossa, 700%. E qual foi o resultado? Desastroso para a ocupação hoteleira. Caiu para cerca de 20%. Muitos cancelamentos, reclamação do setor hoteleiro, do comércio. Imagino. Uma decisão assim sem muito diálogo, talvez, e o impacto é imediato e negativo para a cadeia toda do turismo ali, né? Pois é. Serve de alerta, né? Precisa pensar bem nas consequências dessas medidas. Enquanto isso, a rodoviária do Rio... A rodoviária estava um formigueiro, né? Mais de 223 mil passageiros previstos passando por lá entre quarta e domingo. Mostra que o pessoal viajou bastante nesse feriado. Sim, um movimento bem expressivo. Então, resumindo o dia de ontem, segurança pública super agitada com o crime se adaptando à tecnologia, mas também com ações policiais. Meio ambiente com a chegada do inverno e a preocupação com chuva e esgoto. E o turismo com dois lados bem diferentes, sucesso no interior e problemas na região dos lagos por causa de uma taxa. É uma boa síntese. Mostra como as coisas estão conectadas, né? Uma decisão de política pública, uma nova tática criminosa, uma mudança no clima, tudo isso gera ondas, afeta diferentes áreas de um jeito que às vezes a gente nem espera. É verdade. Entender essas conexões é o desafio. Exato. É isso, pessoal. Esse foi o Se Liga Rio de Janeiro de hoje, trazendo as principais notícias para você começar o sábado bem informado. Valeu. A gente agradece a sua companhia e fica ligado que logo mais tem mais informação fresquinha para você aqui. Até a próxima!